exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta, pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Bom, vamos começar aqui fazendo as considerações iniciais. E as considerações iniciais que a gente sempre gosta de falar, né, para o pessoal que está aqui, é a questão das dúvidas, né? Quem tiver dúvida sobre o tema, fala na hora. E dúvida que seja fora do tema, faz no final, que a gente vai estar tirando, se a gente tiver o conhecimento. Né? Um caderninho do lado para anotar as dúvidas, para não esquecer. Porque dúvida é importantíssimo, né? Porque quando a gente tem uma dúvida, a gente quer realmente saber do assunto ali, pelo menos daquele assunto. Às vezes, quando a gente não tem dúvida e está assistindo, por exemplo, uma palestra ou estudo aqui, às vezes a nossa mente sai de cena, pensa em outra coisa, e pensa nisso, naquilo, mas depois volta, né? Mas quando a gente tem a dúvida, a gente está centrado ali, então a dúvida é importante. Né? Outra coisa, quem quiser pegar aí a sua água, né? O pessoal que está aqui quiser pegar aí a sua água, colocar aí para os mentores estarem magnetizando. E o mais importante, que esse estudo aqui tem como objetivo auxiliar vocês, né, a poder compreender um pouco mais sobre o Evangelho, um pouco mais, né, que é só um pouco que a gente sabe, que a gente está passando, aprender um pouco mais sobre o Evangelho e perceber que fazer o Evangelho no lar é simples, embora essa live aqui não é de Evangelho no lar, mas é um estudo sobre o Evangelho e facilita a compreensão do Evangelho e, por consequência, vai facilitar também o Evangelho no lar, né, o desenvolvimento do Evangelho no lar. Então, tem esse objetivo, né? Fazer com que vocês compreendam um pouco mais sobre o Evangelho e fazerem o Evangelho nos lares de vocês, né? Então, façam muito o Evangelho, abuse desse mecanismo, que é uma proteção divina que Deus nos concedeu por misericórdia, para que a gente esteja ali harmonizando o nosso ambiente, se conectando com as boas energias, para passar a semana bem energizado e elevado, né? Um pouquinho mais. Então, esse é o nosso maior dentre todos, o maior objetivo. Ajudar as pessoas a compreender um pouco mais sobre o Evangelho e fazer o Evangelho lá. Né? Então, dito isso, que são as considerações iniciais que a gente sempre traz aqui, a gente já pode começar o nosso estudo. Né? Vamos passar para a oração inicial. E acho que se alguém tiver vontade de fazer a oração inicial, pode dizer, tá? Como a gente falou na semana passada, né? Quem tem vontade de fazer a oração, pode falar aí. Senão, a gente vai estar seguindo aqui o script. Olha a dona Diana. Bom, meus irmãos, chegamos aqui mais uma quinta-feira, pela graça do nosso Mestre Jesus, que nos concedeu a oportunidade de passarmos mais outra semana encarnados, com essa grande preciosidade de estarmos aqui na carne e aprendendo. Agradecido somos, Mestre, pela grande oportunidade de estarmos aqui, na carne e nesse estudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo a nossa sabedoria, mas, acima de tudo, utilizando dela para exercermos a prática da caridade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando um pouco mais sobre as tuas lições, os teus ensinamentos. E nos concede sempre a força necessária para podermos superar as dificuldades, carregar os nossos fardos e diminuir o fardo dos nossos irmãos, exercendo sempre o amor que o Senhor nos ensinou. Concede-nos, Jesus, sabedoria necessária para podermos caminhar nesta vida, trilhando os caminhos que o Senhor iluminou com os teus exemplos.
quando vieste ter conosco. Senhor Jesus, concede-nos sempre a percepção de compreendermos, para compreendermos a importância que é esse estudo e a responsabilidade que temos de colocá-lo em prática. Podermos também compreender as grandes bênçãos que o Senhor nos concede com o lar, com a família, com o pão, com as grandes oportunidades do trabalho, dos amigos. Senhor Jesus, não nos deixa desanimar na caminhada evolutiva que aqui estamos buscando. Não nos deixa, Jesus, cair e escorregar e permanecer caído, mas nos ergue com o teu amor, com as tuas energias, para que continuemos caminhando em direção a Deus, pois é o que queremos e por isso estamos aqui. Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, meus irmãos. Nós terminamos na aula passada o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que foi a introdução do livro do Evangelho, né? E agora nós vamos iniciar. Enfim, né? Vamos iniciar. Foi até difícil para nós também a introdução, porque foi a primeira vez que a gente fez um estudo também mais minucioso sobre a introdução do livro, porque a gente está acostumado a abrir o livro, o Evangelho no Lar, né? A gente abre só nas mensagens de Jesus. Agora, na introdução, a gente também teve um pouquinho de trabalho, mas conseguimos passar, graças a Deus. E chegamos aqui no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E nesse capítulo contém as 3 revelações, que são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Contém também a aliança da ciência e da religião. Esses são os temas do primeiro capítulo. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Em todo o capítulo, né, do Evangelho, os Espíritos dão a sua instrução. A diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho bíblico, que a gente sempre nos pergunta, né? Eu acho que alguns de nós sempre nos perguntam qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho bíblico, que são as passagens de Jesus. Então, a diferença está justamente nisso. Primeiro, tem a passagem do Evangelho. E os comentários, né, são segundo a doutrina espírita. E tem sempre aqui uma instrução dos espíritos, né, que já é algo bem atualizado ao Evangelho bíblico, né? Que o Evangelho bíblico a gente não tem a instrução dos espíritos, que aí também serve como um auxílio, como eu posso dizer, para fortalecer o conhecimento que você está tendo naquele Evangelho. Então, muitas das vezes acontece de a gente abrir o Evangelho e cai nas instruções dos espíritos. E a gente fica meio perdido. O que será isso? Né? Sobre o que é a instrução? Então, a instrução é justamente sobre os temas do capítulo, né? Para a gente ficar um pouco mais esperto nessa questão aí. E é importante também, tem pouca gente que sabe isso, viu, Vitor? Tem muita gente que abre o capítulo 1 aqui, eu não vim destruir a lei, e começa a ler os títulos, pensando que faz parte do Evangelho. Então, é bom também a gente entender o livro do Evangelho, né? Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. E aqui são os subtítulos embaixo, né? Não é necessário ler isso, só no estudo, como a gente está fazendo aqui. A gente já pode pular aqui, no caso do estudo do Evangelho no Lar, a gente pula para o próximo, né? Moisés, por exemplo, aqui no nosso caso. Então, isso é de grande importância. E hoje, a gente vai falar do nosso primeiro tema, as 3 revelações, só que Moisés. Bom, hoje é o dia marcante, digamos assim, do nosso estudo, porque hoje é que eu digo que hoje que a gente começou o estudo. É hoje que a gente começou o Evangelho propriamente dito, né? Porque a gente saiu das considerações iniciais que o Allan Kardec traz, na introdução dele, são as considerações iniciais dele que ele traz para preparar a gente para o estudo.
Ou seja, isso que a gente vem estudando foi o que Allan Kardec trouxe para nos preparar para hoje em diante. Então é hoje que começa o estudo. Então eu queria começar esse estudo de hoje trazendo uma história de Simão Pedro com Jesus, que é mais ou menos assim. Simão Pedro, ele ficou responsável por organizar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é digamos que a primeira instituição beneficente, instituição social. Tinha como responsabilidade prestar serviço à sociedade, serviços sociais, né? E lá tinha vários serviços, inclusive desobsessão dos espíritos e várias questões, várias coisas. Era a Casa do Caminho. Depois que Jesus morreu, né? Simão Pedro, sendo responsável por isso, por organizar essa casa, coordenar essa casa, depois de um longo dia de trabalho intensivo, ele percebeu a importância daquela casa, daquela instituição, e compreendeu a responsabilidade que ele tinha naquela situação. Aquela responsabilidade de organizador, digamos assim, dirigente, digamos assim, né? Então foi onde ele, percebendo, compreendendo a responsabilidade que tinha nas suas costas, sentindo o peso da responsabilidade, ele entrou em prantos. Entrou em prantos e começou a orar a Jesus, pedindo instrução. Orou, chorou muito, pedindo instrução. E então, depois que ele terminou a sua oração, conversando com Jesus, ele abriu o olho, levantou a cabeça. Quem estava de frente para ele? Jesus. Só que Jesus já tinha desencarnado. Ali era Jesus em espírito. Jesus já tinha desencarnado. E então Jesus começa a dar instrução a ele. Começa a falar para Simão Pedro sobre cada ponto que Simão Pedro estava tendo dificuldade. Começa a instruir Simão Pedro sobre cada ponto que ele estava tendo dificuldade. Instrução dos espíritos. Instrução dos Exatamente. espíritos sublime, né? Exatamente. Essa é uma instrução dos espíritos firme. Então, Jesus começa falando com Simão Pedro. E depois de dar toda a instrução para o Simão Pedro, no final, antes de ir, né, Jesus fala assim: Simão, toda vez que você quiser sentir a minha presença, toda vez que você quiser escutar os meus conselhos, toda santa vez que você quiser me encontrar, saiba que eu estou no Evangelho. Eu estou no Evangelho. Quer meu conselho? Vai no Evangelho. Quer sentir minha presença? Faz o Evangelho. Então, essa história é para a gente sentir o peso desse estudo. A gente está aqui não estudando o livro, estamos aqui estudando os conselhos que Jesus tem para a nossa vida, de espírito e de encarnado. Estamos aqui para estudar isso. Não é só um livro, letras, não é só frases. É o conselho de Jesus para a gente, direto de Jesus para a gente. Então, dito isso, dita essa história, para a gente saber o peso da importância do Evangelho, para a gente saber o peso, né? Porque tem gente que vai fazer o Evangelho lá, abre o Evangelho lá, lê ali de forma vaga e vai-se embora. Esquece, na semana toda ele esquece qual foi o tema do Evangelho lá da casa que ele fez, que a pessoa fez. Só que quando a gente vê o Evangelho como conselho de Jesus, a gente não vai simplesmente fazer o Evangelho. A gente vai com outra mentalidade. Poxa, eu vou fazer o Evangelho no lar, não somente o Evangelho no lar. Eu vou receber o conselho de Jesus que ele tem para minha semana. Para minha semana. Olha o peso. Diferenciou, né? Diferenciou e muito. Então, é essa história que eu gostaria de trazer para a gente dar início ao nosso estudo. Pai, você quer falar alguma coisa? Levantou a mão aí. Em cima disso que você falou, eu costumo, para dar um impacto nas pessoas, né? Eu costumo dizer que, gente, o livro mais importante que vocês vão ter na vida de vocês é o Evangelho. Porque ele é o livro escrito pelo maior espírito do nosso planeta.
Já pensou que a gente tem na nossa estante um livro escrito pelo maior espírito do nosso planeta? Então, as pessoas acordarem que não é um livro qualquer do Espiritismo, né? Quem escreveu esse livro foi Jesus Cristo, né? O espírito sublime, o maior do nosso planeta. Só para dar esse adendo, né? Que eu gosto de falar isso para as pessoas acordarem, né? Então, valorizem, né? Os conselhos do maior espírito que pisou aqui nesse nosso planeta. Pode seguir aí. Bom, então, dito isso, vamos começar o nosso estudo. E começando aqui o estudo, Allan Kardec, ele traz primeiro a passagem "Eu não vim destruir a lei". Eu não vim destruir. Qual é a intenção de Allan Kardec com isso? Na minha compreensão, a intenção de Allan Kardec com isso é dizer para toda a comunidade religiosa de diversas religiões que o Espiritismo não veio com a pretensão de destruir o cristianismo, mas cooperar. Por isso que Allan Kardec traz a passagem de Jesus: "Eu não vim destruir a lei". Que ele quer dizer, a gente não veio destruir o cristianismo. A gente não veio negar os conselhos de Jesus. Esse evangelho aqui não veio substituir o evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Não veio. De João, não veio. Né? Então, vamos estudar um pouco sobre essa questão "eu não vim destruir a lei", né? Que Jesus diz assim: "Não penseis que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último J e um só ponto". Então aqui eu acho que o que a gente poderia entrar em diálogo seria a questão da lei, né? Que vai casar com o tema Moisés. Bom, quando Jesus disse "eu não vim destruir a lei", que lei que ele estava falando? É a lei dos ministros? A lei dos doutores da lei? Que lei é essa? Né? É a lei civil? Que lei é essa? Bom, essa lei é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Por que, meus irmãos? Os 10 mandamentos, para o pessoal da época de Jesus, é a mesma coisa que a Bíblia para a gente hoje. Porque a Bíblia, a nossa Bíblia, só está ajeitadinha, feita desse jeito, só foi feita desse jeito depois que Jesus desencarnou. Então, depois que Jesus desencarnou, aí foi que a Bíblia estava completa. Mas na época que Jesus estava nascendo, ele estudava as leis de Deus. Então, que Bíblia era que Jesus estudava? Se essa Bíblia que a gente tem agora só foi feita depois que já foi completa, depois que ele desencarnou, qual era a Bíblia que ele estudava? A lei de Moisés. Moisés, para o pessoal da época de Jesus, era a mesma coisa que Jesus para a gente. Mesma coisa, a mesma importância, o mesmo peso. Então, a lei que Jesus está falando aqui é a lei de Moisés. Principalmente os 10 mandamentos. Principalmente. Né? E falando um pouco sobre a lei de Moisés, tem o espírito israelita que no último tema do evangelho, desse capítulo, que diz Instrução dos Espíritos, a Era Nova, o espírito israelita, que é o autor da psicografia, né, do último tema, ele diz assim, esse espírito israelita: os mandamentos de Deus, né, dados por Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, trazem o germe, ou seja, o início, né, da mais ampla moral cristã. O que eu entendo disso aqui? Eu entendo disso aqui o seguinte, que Moisés deu início a toda a moral cristã. Começou de Moisés. Não é à toa que ele é a primeira revelação. Como assim primeira revelação? E se existem 3 revelações para podermos compreender as leis de Deus. Primeiro veio Moisés, depois veio o Cristo e depois veio agora o Espiritismo. Então, Moisés é o primeiro que deu início, fundamentou as bases
para erguer o edifício, para se iniciar a moral cristã, né? E falando um pouco sobre moral, quando eu comecei no estudo do Espiritismo, eu via falando a palavra moral aqui, moral ali, moral aqui, e eu não sabia direito me nortear em questão de moral. O que significava moral? Como assim moral? Eu tinha uma noção vaga, mas eu não sabia definir o que era moral. Então eu fui pesquisar um pouco sobre o que era moral, e eu fui lá no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos. E na questão 629, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: que definição se pode dar da moral? Que definição? Né? Aí o espírito de verdade diz assim: a moral é a regra do bem proceder. Ou seja, de distinguir o bem do mal. Como assim? É como se fosse o norte que nos dá para que a gente saiba pautar a nossa conduta. É como se fosse uma regra de como a gente deve agir. Moral. Né? Aí ele continua aqui falando o seguinte: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, quando a gente faz buscando o bem do próximo, faz algo buscando o bem do próximo, a gente está cumprindo a lei de Deus. A gente está agindo com moral. Isso é moral. Moral é a forma como a gente deve agir de acordo com o bem. Isso é moral. Então, quando o Espírito Israelita diz que Moisés é o início da mais ampla moral cristã, ele está dizendo que Moisés fundamentou as bases da regra do bem proceder. E aí a gente entra nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que vai dizer: não matarás, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens materiais do próximo, que a gente vai ver já já, os 10 mandamentos, direitinho. Isso é o início. Porque a sociedade da época, que a gente vai entrar aqui em Moisés, e a gente vai ver, a sociedade da época era tão bruta, mas tão bruta, que tinha que vir uma lei vindo direta de Deus para dizer: você não deve matar. Se não fosse assim, o povo ia estar se matando e estar nem aí. Então tinha que vir Deus, o peso de que aquele mandamento vem de Deus para as pessoas começarem a seguir. E ainda mais, o pessoal tinha que ter medo de Deus para poder seguir o que Deus falava. Tal era a civilização atrasada. A civilização tão bruta, tão sanguinária, não é? Que para as pessoas seguirem o mandamento não matar ninguém, tinha que vir de um Deus, e um Deus bruto, para poder colocar medo. Então, isso é o que eu compreendo sobre a questão de moral, sobre a questão da primeira revelação, né? Dos 10 mandamentos ser a primeira revelação de Deus. Não só o que eu compreendo, é o que os Espíritos falam também, né? Que Moisés é a primeira revelação, é o começo de uma civilização mais moralizada, que busca mais o bem, né? Iniciou-se com Moisés. E que Moisés era a Bíblia do pessoal da época. A Bíblia, sim, eu estou utilizando a palavra para que a gente compreenda melhor a situação, né? Então, Moisés, as leis de Moisés era a Bíblia do pessoal da época de Jesus, que é o que o Evangelho é para a gente hoje. Moisés era como se fosse Jesus para o pessoal da época, como Jesus é para a gente hoje. Tá? Então, só para a gente começar a se nortear um pouquinho. E alguém tem alguma coisa para falar? Algum conhecimento compartilhar? Alguma dúvida? Quem quiser falar alguma coisa? Quem quiser falar alguma coisa pode estar falando. Pois é. Sobre essa primeira parte aí também, para eu dar uma contribuição, sobre essa fala de Jesus aqui, tem essa fala primeira, né, do primeiro capítulo. Quem está com o livro aí, logo no início, né, que o Vitor já citou ela: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento.
porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o único J em um só ponto. Está no Evangelho de São Marcos, né? Então, tem um comentário aqui, logo após, na parte de Cristo, sobre isso. E esse comentário traz algo muito importante, que a lei, toda a lei que é trazida para nós, toda a revelação, é um estágio em que a nossa humanidade se encontra. Então, a lei de Moisés era um estágio que a nossa humanidade, nós estávamos lá, né? Não é aquelas pessoas, éramos nós, naquele estágio evolutivo de 4, 5 mil anos atrás. Então, quando Jesus diz que até o único J tem que ser cumprido, quer dizer que aquele estágio da humanidade só será cumprido quando todos estiverem respeitando aquelas leis, né? Quando aquela lei estiver fazendo parte já, não só daquele povo de Israel, mas de todo mundo, para a gente ir se preparando, né? Se preparando até receber novas revelações. Então não adianta um certo povo achar que é melhor que outro, que vai que a Terra vai evoluir. Não, aqui nós temos uma irmandade. Todos temos que cumprir a lei. Todos temos que nos ajudar. Enquanto isso, a Terra não vai mudar. Nós estamos passando por um processo como esse agora, né? A terceira revelação, que é o mundo espiritual, junto com o amor do Cristo, todos já têm acesso, né? Não é algo para poucas pessoas, não é só o povo de Israel que teve Jesus Cristo, todos nós temos, inclusive, na nossa prateleira da casa. Quem não tem o Evangelho tem a Bíblia. Então, ecoou sobre todos nós, né? Agora, alguns, sabendo da revelação, não cumprem, não querem cumprir, né? Então, assim, o mundo não será afetado por esses. Está acontecendo isso aí, um filtro. Mas não podemos dizer que o evangelho não chegou em nós, em todos nós, né? Salvo algumas pessoas que nessa encarnação estão muito afastadas da civilização. Mas chegou em todos nós. Jesus queria dizer isso aqui. Eu vim cumprir a lei, porque a lei tem que ser cumprida até por mim, né? Eu não vim ser um privilegiado. Eu vim justamente cumprir a lei, só que ajustando, né, com a revelação do amor. Mas era necessário, como o João Vitor falou aí, não só a lei, que a lei de Moisés é dividida em duas partes, não é só os 10 mandamentos, né? Desses 10 mandamentos, tem a lei do próprio Moisés, né? Usando esses 10 mandamentos, ele fez, se eu não me engano, são mais de 1000 mandamentos. Não tem esse número exato aqui. Que era a regra de conduta, né? Que as pessoas deveriam seguir aquela regra ali para sobreviver. Muitas das pessoas acham que a época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Na verdade, não foi Moisés que estabeleceu essa lei, né? Foi Talião. Mas essa lei, gente, foi uma evolução, porque imagine na época em que alguém, por exemplo, matava o meu irmão e eu ia matar lá toda a família daquele, né? Um por um. Era isso, era a vingança de sangue. Então, a lei olho por olho, dente por dente, naquele tempo foi uma evolução para aquelas pessoas lá. Entendeu? E a gente vai se preparando ao longo do tempo, evoluindo, para que a gente receba outras revelações, né? E no tempo certo, com o preparo necessário, a gente foi absolvendo primeiro a lei, né, que temos que ter uma lei, temos que seguir alguma diretriz, né? Sabendo seguir a lei é que a gente vai estar preparado para receber o amor. Veja que tem um cronograma de estudos aí para a gente. É um estágio evolutivo, né? Não é chegar aqui, não é chegar para qualquer povo e vai lá o Cristo ensinar o amor, né? Mesmo com a lei, né? Nem todos seguiam a lei, mas todos tinham acesso à lei. Por isso que Jesus veio no lugar onde a lei foi dada primeiro. Vejam se não faz sentido. Não fazia sentido Jesus vir em outro lugar, né? E as pessoas acham que aquele povo é um povo escolhido. Realmente é um povo escolhido, mas não por privilégio, né? São os grandes devedores lá de Capela, os religiosos do passado.
eles receberam a lei de Moisés. Então, Jesus veio no lugar propício, onde as pessoas já tinham acesso à lei. E ainda assim foi crucificado. Né? Imagina se aquelas pessoas não tivessem a lei. O que fariam com Jesus muito antes de Jesus pregar a primeira palavra? Então, é importante para a gente acompanhar esse estudo aqui com o pensamento elevado do que trata-se de um processo evolutivo, um cronograma de ensinamentos, e que agora nós estamos no terceiro estágio, que é o estágio da doutrina espírita. Porque Jesus nunca falou abertamente no mundo espiritual. Porque não estávamos prontos para isso. Porque Moisés não falou em amor, em perdão. Perdoe esse aí. Não é porque Moisés era, era ruim, ou Moisés era adepto da morte, do apedrejamento. Não. É porque as pessoas não estavam preparadas. Moisés é um missionário, um grande missionário. Então, cada coisa, gente, precisa de um tempo. É um processo evolutivo. Quando terminarmos isso tudo e a gente absorver o evangelho, a espiritualidade, a lei, porque até mesmo a lei, temos muita dificuldade hoje de absorver. São raros os que seguem os 10 mandamentos hoje. Nós já temos o acesso, sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Por isso que chegou um limite. Então, quando a gente absorver as 3 revelações e a gente começar a viver de acordo com isso que a gente recebeu, a gente vai superar isso aqui. A gente vai seguir o processo evolutivo em outros planetas, em outros planos, e a gente vai seguir outros processos ainda superiores. Então, trata-se disso. Cronograma evolutivo para nós humanos. Da mesma forma que tem para o princípio espiritual na fase animal, eles têm o cronograma deles, né? Eles precisam ter as percepções, os sentimentos para o espírito chegar ao nosso estágio. Chegando ao nosso estágio, quando a gente passar, vão ser os animais que vão percorrer tudo que a gente percorreu. A lei, o amor e agora a verdade com o espiritismo. Então, essa é a minha contribuição com essa primeira parte aí. Pode seguir, Vitor, aí. Segue o barco. Bom, até agora alguém com alguma dúvida, alguma questão a falar, algum conhecimento para compartilhar, alguma coisa assim? Quem tiver pode abrir o microfone e falar, tá certo? É para todo mundo. O Upa estava falando sobre a questão da lei, né? E eu estava tentando aqui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eu acabei não achando, que eu tinha visto, estava estudando, tinha visto, só que eu acabei não achando. Que é onde o Allan Kardec fala sobre a questão das leis, né? Questão das leis. E faz uma pergunta sobre a questão das leis, que eu não me recordo agora a pergunta, mas os espíritos começam a falar todas as leis, as 10 leis, né? As 10 leis, que é a lei de reprodução, a lei de progresso, a lei de destruição, as 10 leis naturais. As 10 leis da natureza, que são as leis de Deus. Né? E, no final, os espíritos falam que existe uma lei, a lei de amor, a lei de amor e caridade. Né? Que é onde você desenvolve o amor e coloca em prática. Porque caridade e amor não são a mesma coisa. Hein? Amor é um sentimento. Caridade é a materialização desse sentimento. Você sente o amor, você coloca em prática. É caridade. Você sente amor, mas não coloca em prática, você só tem o amor. Né? Que é impossível a pessoa amar e não colocar em prática. Mas a caridade é o amor em ação. É o amor materializado na ação. Tá? Então, essa lei, a lei de amor e caridade, né, dentre todas as 10 leis, é a lei mais importante. Então, o interessante para a gente, o Paulinho falou aí, a gente vai precisar, é necessário a gente saber sobre as 3 revelações, Moisés, Jesus, o Espiritismo, é necessário. Né? E muitas pessoas, elas pensam que a evolução só é pautada na inteligência. Compreendendo que é necessário a gente estudar Moisés, Espiritismo, Jesus e Espiritismo, as pessoas pensam que evoluir é só estudar essas três revelações. Só que não é. Né? Isso que o pai falou está certo. É necessário a gente saber, compreender as 3. Mas, acima de tudo,
dentre todas as leis, é necessário a gente amar. E é a mais importante. Né? Então, para quem aí pode ter estremecido um pouco, né? Eita, poxa, eu não consigo nem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina estudar Moisés, imagina estudar as parábolas de Jesus, cheio de simbolismo, e agora eu não vou evoluir nunca. Não, não é assim. A mãe de André Luiz, ela só sendo dona de casa, foi para os planos de luz. Então, assim, ela passou das colônias espirituais. E tem as colônias espirituais, e os planos de luz ainda ficam acima das colônias espirituais. Ela foi para lá, só sendo dona de casa. Por quê? Amor. Tem uma moça que ela desencarnou na mesma época que o diretor da Federação Espírita do Brasil. Federação Espírita do Brasil todo desencarnou, e teve uma moça que desencarnou também. No processo do desencarne, esse diretor, ele pediu para não ficar inconsciente, ficar consciente, para poder relatar em espírito, numa psicografia, o que passou, né? Então ele desencarnou e ficou consciente. Passou por todas as camadas do umbral, tudo. E ele, esse diretor da Federação Espírita Brasileira, foi levado na maca. Quando ele olhou para um lado, essa moça não estava nem precisando de maca, estava bem, toda luminosa, feliz da vida. Aí ele olhou assim e disse, nossa, que grande espírito é aquele? Aí perguntou, né, pro maqueiro, pros enfermeiros, quem que é aquela moça que veio comigo aqui, desencarnou comigo? Aí os maqueiros falaram, olha, tá vendo aquela moça ali? Só foi ser professora. A única coisa que ela fez, a única coisa que ela fez foi exercer a profissão de professora com amor. Com amor. Preparar as aulas para as crianças com amor. E tá desse jeito. E ele não foi uma pessoa ruim. Esse diretor da Federação Espírita Brasileira não foi uma pessoa ruim. Mas ele pautou mais a vida dele em questões intelectuais, só buscou estudar, não buscou exercer a caridade, desenvolver o amor. Aí foi levado na maca. A condição dele era boa, era tranquila, mas foi levado na maca. E ela nem precisou de maca, nem nada. Então é interessante a gente saber disso, para a gente não pensar que, nossa, fulano é inteligente, é mais evoluído. Não é assim, não é por aí. Não é por aí mesmo. Ele tem mais responsabilidade, isso sim, muita. Mas evoluído não é por aí. Pode ser evoluído no campo intelectual, mas moral, espiritual, o negócio é mais embaixo, né? É amor. Então, dito isso, que eu sempre gosto de falar sobre isso, para as pessoas não pensar que evolução é simplesmente intelectualidade. Não é. É amor, é caridade. Né? Então, dito isso, vamos começar, né? Voltar para o nosso assunto. Vamos falar um pouco sobre as 3 revelações, né? As 3 revelações. E eu queria trazer aqui uma passagem de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e também está em Lucas, capítulo 13, versículo 20. E essa passagem diz assim, Jesus falando, outra parábola lhes dou. Aí ele fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 sartas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Então, isso aqui que Jesus está falando é o seguinte. Uma mulher, dona de casa, sábia, ela pegou numa massa, colocou uma porção de fermento, deixou a massa inchar, a massa inchou. Depois ela colocou a segunda porção de fermento, deixou a massa inchar, a massa inchou. Depois colocou a terceira porção de fermento. E aí a massa inchou até o seu final. Essa questão da massa, o que a gente vai compreender aqui? Não é por acaso que isso está se parecendo muito com as 3 revelações. Não é por acaso. Porque, se a gente observar, veio Moisés trazendo o seu conhecimento, as bases para nos tornarmos uma civilização mais moralizada. Então, a gente foi evoluindo com aqueles conhecimentos que Moisés trouxe. A gente foi evoluindo. A massa foi inchando. A massa foi inchando. E aí chegou um momento que a gente estava no ponto certo, de sentimento, de intelectualidade, no ponto certo, já praticando as leis de Moisés, ou pelo menos buscando praticar as leis de Moisés, né? E aí vem Jesus, outro fermento. Vem Jesus, traz todos os seus ensinamentos, todo o seu exemplo,
E aí, deixa a sua mensagem, desencarna, deixa a sua mensagem, né? E aí o que acontece? Aí vai a gente de novo, estudando aqueles ensinamentos de Jesus, nos preparando, desenvolvendo, evoluindo, ou seja, a massa vai inchando de novo. E aí depois vem mais outro fermento que é o Espiritismo. E agora tá aqui a gente buscando evoluir e desenvolver um pouco mais, né? Então essa parábola é para a gente saber, para a gente compreender que Jesus já deixou ali o conhecimento de que viriam as três revelações, né? Que existiriam essas três revelações. E o interessante é que essas três revelações, ela é tida como uma árvore. Se eu não me engano, é Emmanuel que fala sobre essa questão da árvore. Eu não tenho certeza. É como se fosse assim. Moisés é a raiz da árvore, que traz a base. E a gente vai estudar já já os 10 mandamentos, e a gente vai ver que é o básico. É a base para uma civilização. Uma civilização respeitar um ao outro. É como se fosse o ABC do espírito. Então Moisés é a raiz, é a base. Jesus é o caule. É o caule que sustenta, que ergue. É a mensagem de Jesus. E o Espiritismo é a copa, é as flores, é os ramos, o que veio completar, né? E é o que vai possibilitar o fruto. Como assim? De uma sociedade que busca, de pessoas que buscam se tornar pessoas melhores, pessoas regeneradas, sem querer levar vantagem nas costas dos outros, sem querer pegar oportunidades, digamos assim, essas oportunidades maliciosas no próximo, né? Sem querer tirar nada de ninguém, querer ser uma pessoa boa. São os frutos. Os frutos é uma sociedade realmente fraterna. Então, veio o Espiritismo para completar, né? E tem uma mensagem do Espírito Israelita que eu queria ler aqui para vocês antes da gente começar o estudo dos 10 mandamentos. Tem uma mensagem do Espírito Israelita que ele diz assim, ó, no final da sua psicografia. Moisés foi quem abriu o caminho. Jesus continuou. E o Espiritismo veio finalizar. Isso é interessante, muito interessante. Então, só para enriquecer aqui o nosso diálogo. Vindo da espiritualidade, essa psicografia, e confirmando que realmente existem essas três revelações, o Espiritismo veio concluir, né? E aí, é por isso que os Espíritos mais falam, os tempos chegaram. Ou seja, vai acontecer agora, o mundo de regeneração vai vir, aqueles que não começarem a se tornar, buscar pelo menos, se tornar pessoas boas, com sinceridade, não vai voltar, porque já deu tempo, né? Veio as três revelações, veio Moisés, veio Jesus com seu exemplo grandioso, vem o Espiritismo trazendo fundamentação na lógica, na ciência, e tem gente que não está cumprindo nem Moisés. Não matarás. Tem gente que não está cumprindo não cobiçar a mulher do próximo. Aí não dá. Aí não dá, né, minha gente? Então, por isso os tempos são chegados. É necessário ter uma data limite, porque aqueles que estão querendo se regenerar, estão querendo ser pessoas boas, aí eles vão ficar aqui no mundo de regeneração, no planeta Terra, e os outros vão sair. Porque não dá para conviver mais. Não dá, já chegou o tempo. Né? E se algum de vocês tiverem alguma coisa para falar, pode falar. Tá? Podem estar falando. Aí tem alguma coisa para falar aí. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode dizer. Sobre Moisés, que hoje eu acho que a gente não vai voltar a falar de Moisés, né? Porque é a primeira parte do capítulo, né? E a gente está aqui querendo seguir o cronograma, e depois a gente vai falar da segunda revelação, que é o Cristo, e depois a terceira, que é o Espiritismo. Então, assim, gente, eu só queria tirar um pouco da dúvida de vocês sobre a questão do Velho Testamento e Moisés, porque eu tenho certeza absoluta que, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente não consegue entender o que tem nos 10 mandamentos. Quando Deus pega uma pessoa, por ordem de Deus, apedreja uma pessoa até a morte, porque tem escrito isso nos 10 mandamentos. Inclusive o próprio Moisés, né, pede para apedrejar algumas pessoas. Então, eu peço a vocês que quando forem ter acesso aos 10 mandamentos, não estudem superficialmente, não leiam aquilo ali ao pé da letra, porque aquilo ali tem muita simbologia, né? Deus não fala diretamente com ninguém ali. Você imagina uma pessoa de 5.000 anos atrás vendo um espírito de luz.
primeira luz, o primeiro foco de luz, vão dizer que é Deus, né? O que é dado hoje a gente, para inteligências totalmente diferentes, era dado naquela época, com para outras inteligências, né? Então, quando diz que o Senhor amaldiçoou, ou o Senhor abençoou, na verdade, muitas vezes, não está falando de Deus, está falando da lei, né? Se a minha família hoje assassinar várias famílias, naturalmente, pela lei de causa e efeito, minha família está amaldiçoada. Em outras encarnações, a gente vai vir pagando, ou até na mesma encarnação. Então, tomem cuidado quando forem ler o Velho Testamento, não leiam ao pé da letra. Os próprios hebreus têm 5 maneiras de decifrar os textos, né? 5 estágios, né? Para ler ao pé da letra é apenas o primeiro estágio, né? Tem um sentido espiritual, tem tudo Ô, aquilo. pai, Então, o pai, você tá falando aí dos 10 mandamentos, eu acho que o senhor quer dizer Moisés, né? Os 5 livros de Moisés, no sim, caso, sim, né? também, porque a lei não é só os 10 mandamentos, né? Essa os 10 mandamentos, a lei é muito mais que isso. Eu estava olhando aqui, eu estava falando dos mandamentos que Moisés acrescentou à lei, são 613. Isso aí a gente não encontra, não está não tá no Velho Testamento. Tem as leis também de Levítico, que era o sacrifício de animais, então a lei engloba tudo, não é só o Velho Testamento. O próprio Jesus cita muitos profetas, Isaías, está escrito em Isaías, né? Jesus diz muito isso, está escrito em tal livro. Então, a lei engloba todo, Moisés engloba todo o Velho Testamento, porque eles seguem aquelas leis. Eles seguem a Torá é o livro deles. Então eu falo assim, se alguém aqui já teve esse acesso ao Velho Testamento, ou vai ter algum dia, que tomem cuidado quando forem ler, né? Nem tudo aquilo ali é Deus, diretamente que está falando, né? São entidades, e ali são povos que tinham outro entendimento, entendeu? Então, tenham cuidado, estudem, busquem vídeos no YouTube, né, para explicar aquilo ali, para explicar a espiritualidade. O Haroldo Dutra Dias, ele é um cara que tem muito conteúdo sobre o Velho Testamento, ele explica de uma forma bem espiritual, para a gente entender todos os símbolos que tem ali, entendeu? Até chegar nos 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos é o cume de toda aquela lei ali da Torá, dos 5 livros do Velho Testamento. E era esse adendo que eu queria dar a vocês sobre o estudo de Moisés, da primeira revelação, que vem trazer para nós a lei, né? É a lei, depois vem o amor com Cristo, depois vem a verdade com o Espiritismo. Ou seja, por que a verdade? O resto era mentira? Não. É porque ao longo do tempo, o evangelho que a gente recebeu do Cristo foi muito manipulado. Cada qual trouxe para a sua religião, foi modificado. A própria Bíblia Sagrada ela foi liberada para nós depois de mais de 500 anos, né? Ela ficava guardada com os sacerdotes e ali eles iam interpretando da forma que eles queriam. Então, por isso que chamam o Espiritismo do Evangelho redivivo, né? Quer dizer, o Evangelho dado de novo, direto do Cristo, o Espírito de verdade. Isso é muito importante. Mas é importante também que vocês estudem o início, né? Quando puder, deem uma lidazinha no Velho Testamento. Eu acho que a gente vai, no próximo estudo, a gente vai tocar nesse ponto, porque cada mandamento a gente pode estudar de diversas formas, né? Não sei se a gente vai conseguir abranger aqui tudo que a gente deseja, mas é importante também entender não só os 10 mandamentos, né, mas aquela sociedade que Moisés vivia ali, né, aquelas pessoas, a mentalidade daquelas pessoas. Para aí você começa a entender Jesus, você começa a entender a dificuldade que Jesus teve para trazer o amor, né? Porque a gente fica crucificando aquelas pessoas, né, que na verdade éramos nós, né? Deus queira que nenhum de nós foi um soldado romano que crucificou Cristo, mas nós poderíamos estar ali zombando da mesma forma,
Porque nós, quando estávamos lá, éramos acostumados a essas leis. Já pensou? A gente está lá 5.000 anos atrás, vem um homem dizendo que vai trazer uma verdade totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, aqueles que estavam lá não são diferentes de nós naquela época. Hoje estamos aqui ainda capengando, tentando seguir os 10 mandamentos, tentando com muita dificuldade seguir algumas coisas do Evangelho. Imagine nosso espírito há 5.000 anos atrás. Então, a gente tem que rezar para que a gente não participou aí do que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem por pensamento, né? Mas é importante seguir esse cronograma para entender a lei e as revelações. É bom ler Moisés, né? As pessoas não ligam muito para o Velho Testamento, né? Ah, Velho Testamento é cada coisa bizarra, ninguém lê isso mais. É importante ler, porque para entender Jesus, precisa entender também, pelo menos conhecer alguma parte do Velho Testamento. Porque Jesus cita o Velho Testamento a toda hora. Se você não tiver conhecimento nenhum, zero, vai ter muita passagem de Jesus que a gente não vai entender. Inclusive do Evangelho. Né? Inclusive do Evangelho. A gente teve até aqui na introdução algumas palavras fariseus, né, que a gente começou a estudar para entender o Evangelho. Isso tudo está no Velho Testamento. São só algumas palavras. Não sei se todos que estão aqui participou do início. É importante também, porque, como eu estou falando, para entender Jesus, precisa ter um conhecimento de Moisés. Para entender o Espiritismo, precisa ter muito conhecimento de Jesus. Né? Senão, não adianta. Por isso que você vê hoje aí muita gente intelectualmente, principalmente do nosso Espiritismo. O nosso Espiritismo tem muita gente intelectual e moral zero. Né? Quer ser o sabidão, quer falar, quer dar palestra, quer dar discurso, mas não consegue ser fraterno. Por quê? Porque não entendeu Jesus. Né? Não, acha que o Espiritismo é só o livro dos Espíritos, decorar a questão do livro dos Espíritos, né? Fazer palestra, organizar palestra bonitinha, aquela coisa, falar eloquente, né? Mas não é assim. Então, isso, como a gente falou aqui, por ser um processo evolutivo, precisa que nós tenhamos um entendimento de todo o processo. Né? Moisés para entender Jesus, né? Jesus para entender o Espiritismo, e aí tudo se completa dentro de nós. O Espiritismo, sem Jesus, fica muito seco, fica muito vazio. A gente vê muito, em casa espírita principalmente, diretores de casa espírita, todo com o nariz empinado, cheio de sabedoria, né? Então, se não tiver amor, não serve para nada. O Espiritismo ele vem potencializar o amor, né? É o cristianismo aí bem atualizado com o Espiritismo, mas o importante de tudo, gente, é que todo esse conhecimento que a gente está tendo, esse estudo que a gente está tendo aqui, é para a gente amar mais. Simplesmente isso. Amar mais. E a sabedoria é para potencializar o nosso amor. Quanto mais a gente aprende, mais a gente potencializa o amor, a caridade que a gente faz junto com o próximo. Eu não estou estudando só para mim. Né? Com certeza, todos nós aqui não. Porque se a gente tiver nesse sentido, a gente está errado, equivocado. O nosso estudo é para a gente entender o amai-vos uns aos outros com mais facilidade. É para a gente aplicar o amor de uma forma mais abrangente. Né? Porque para amar, a gente precisa também ser inteligente. Porque senão a gente se torna aquela mãe que mima o filho, né? Que acha que ama o filho e atrapalha a vida dele todinha. Então, o amor também precisa ser inteligente. E é para isso que serve o intelecto. Como diz Emmanuel, né? Sob duas asas, o espírito humano vai se colocar na presença de Deus. É o amor e a sabedoria. Um precisa do outro. Então, é importante a conexão da revelação. Né? Jesus cita o Velho Testamento, porque é muito importante. Se não fosse importante, essa frase não valeria de nada. Eu não vim destruir a lei. Jesus quis dizer, eu vim complementá-la. Ou seja, a lei é importante. E o que é que o Espiritismo diz sobre o cristianismo? A mesma coisa, eu não vim destruir, eu vim completar. Outra coisa importante para a gente dar crédito ao Espiritismo.
É como Chico Xavier disse, se o Espiritismo dissesse fora do Espiritismo não há salvação, eu teria procurado outra religião. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Então, é um completando o outro. O Espiritismo não é uma religião, lembremos disso, é uma doutrina. E ela veio para completar todas as religiões. Ela veio para dar outro sentido a todas as religiões. A gente vê muito no nosso dia a dia, eu sou candomblé, aquela briga, eu sou do budismo, porque o espiritismo é melhor. Não é religião, não se trata disso, gente. O espiritismo, ele vem potencializar, ele vem dar um entendimento melhor a quem é católico, a quem é da Umbanda, ele vem dar o sentido espiritual, o sentido da caridade, do amor, ele vem unir essas revelações e não precisa ser adepto do espiritismo para se salvar, para ser uma pessoa melhor. Você pode ser do candomblé e ser uma pessoa melhor. Com o auxílio do estudo que o espiritismo traz para nós, você pode ser uma pessoa melhor, inclusive muito à frente de certos espíritas. Você pode ser um judeu da época, se você tiver mente aberta e você absorver os ensinamentos novos, você pode também dar passadas largas aí, muito à frente de alguns espíritas que acham que a salvação está no espiritismo, está no intelecto, está na sabedoria. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de Moisés, né? De como se deu essa questão dos 10 mandamentos, né? Uma coisa que o pai falou, muito interessante, que Moisés é a justiça. A primeira revelação é a justiça. Depois vem Jesus, e Jesus é o amor. É a exemplificação daquele amor. E agora vem o Espiritismo e é a ciência, a verdade, que é o que Paulo fala para uma... Quer dizer, Paulo psicógrafa, né, na psicografa, né, com uma médium, que ninguém sabe quem que é essa médium, na época de Kardec. Kardec estava vindo trazer a mensagem do Espiritismo, né, codificar a mensagem do Espiritismo, e Paulo, o apóstolo Paulo, psicografa essa mensagem, dizendo que... Ele fala assim, ó, eu trouxe aqui a mensagem, fala assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência, ou seja, verdade. E a justiça se dá com Moisés. Só que Moisés é aquela justiça que fundamenta a parte moral, né? E por isso que ele vem nos Hebreus. Porque lá a Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente tem uma informação interessante, que 3 nações eram responsáveis por estabelecer. Uma nação era responsável por estabelecer a justiça. Outra nação era responsável por estabelecer a filosofia. E outra nação responsável por estabelecer a religião. Quais eram essas nações? Na época antiga, Roma ficou com a responsabilidade de estabelecer a justiça no planeta. Grécia ficou com a responsabilidade espiritual de estabelecer a filosofia. E é daí onde nasce Platão, Sócrates e meio mundo de filósofos na Grécia. E os hebreus, responsável por estabelecer a religião no seio da humanidade. E é daí que nos hebreus nasce Moisés e nos hebreus nasce Jesus. Então, essa informação eu queria trazer para ficar gravado em vocês. Necessária justiça, o amor e a verdade. Moisés, Jesus, Espiritismo. Né? E falando um pouco sobre a questão dos 10 mandamentos, só para a gente saber um pouco sobre a questão histórica, né? E o fato que acontece, que para mim é um dos fatos mais importantes, assim, morais, que essa parte histórica traz, é que Moisés, para a vinda dos 10 mandamentos, foi na parte em que Moisés saiu do Egito, com toda aquela problemática, né? Veio as 10 pragas do Egito, toda a peregrinação deles pelo Egito, os egípcios tentando caçar eles e tudo. Então, a peregrinação que saiu do Egito até Israel. Né? E uma peregrinação que poderia durar 3 meses, durou 40 anos. Né? Porque eles não tinham mapa, então eles iam por aqui e voltavam para chegar aqui, sair daqui, para chegar aqui, eles iam, voltavam aí, depois voltavam para lá, e aquela rodeada todinha. E no meio dessa caminhada, eles chegaram no deserto de Sinai. Deserto de Sinai.
onde lá tinha o Monte Sinai. Monte Sinai. E lá nesse Monte Sinai, né, o pessoal acampou no final do monte, né, no final do monte, na beira do monte, o pessoal acampou. Moisés, no determinado dia, ele subiu no Monte Sinai e lá ele recebeu as pedras escritas os 10 mandamentos. Escrita em fogo, os 10 mandamentos. Né? Só que nessa de subir, Moisés demorou lá 40 dias em comunhão com Deus. 40 dias em comunhão com Deus. E o povo, a população que estava lá acampada, que não subiu o Monte Sinai, eles ficaram lá esperando Moisés um tempão. E eles ficaram com medo de que Moisés não descesse o Monte Sinai, ficasse lá para sempre. Então o povo chegou para Abrão, se não me engano, que era o irmão de Moisés, e disse assim, olha, você, como é filho de Moisés, tem que dar deuses para a gente poder adorar. Como é que a gente vai viver sem deuses? Arão. Arão. Como é que a gente vai viver sem deuses? Né? E cobraram isso do irmão de Moisés. Porque Moisés era como se fosse Cristo para a gente, né? E ele foi lá para o Monte Sinai, ficou muito tempo e o pessoal foi, não, vamos para o irmão de Moisés, vai ter que ser ele. Então Arão, sem saber o que fazer, ele fala assim, todas as mulheres, todos os homens, tirem seus pertences de ouro. E vai as mulheres tirando o ouro, os brincos, colar, os homens, tudo tirando e colocando no cesto. Então Arão, junto com outras pessoas, derreteram o ouro e fundiram o ouro, formando um bezerro de ouro. Literalmente a forma de um bezerro. E colocaram esse bezerro no altar. E começaram, a população começou a adorar o bezerro como Deus. Tal era a necessidade daquela população de ter um Deus para sustentar as bases, para sustentar aquele povo, tinha que ter um Deus. Então, tal era a necessidade que eles começaram a adorar um bezerro de ouro, uma estátua de um bezerro de ouro, como Deus. Todo mundo lá adorando a estátua do bezerro. E aí, Moisés estava lá no Monte Sinai, e então ele recebe a comunicação para ele descer do Monte Sinai, depois de 40 dias, para ele descer do Monte Sinai, porque o povo estava adorando, estava fazendo um pecado, que era adorar o bezerro de ouro. Então Moisés desce do Monte Sinai e vê aquela situação toda. Aí acontece que Moisés pega as tábuas da lei, quebra no bezerro, faz aquela situação todinha, as tábuas da lei. E ali acontece problemas, até de morte, tudo, né? E o que acontece? O que é que isso traz de ensinamento pra gente? O que é que isso traz de ensinamento pra gente? Quantas vezes na nossa vida a gente busca adorar o bezerro de ouro em vez de adorar a Deus? Porque adorar, meus irmãos, a palavra adorar não é ficar louvando, não. É amar de forma intensa. Adorar é isso. Amar de forma intensa. Então, quantas vezes a gente ama de forma intensa coisas materiais em vez de Deus? Em vez da nossa espiritualidade. Quer um exemplo? O exemplo é o Paim. Na vida do Paim tem um exemplo bem bacana. O Paim estava morando aqui. Vou soltar um podre aqui agora. Então, o Paim estava morando aqui em Marechal, uma cidade. Vocês não precisam saber onde é, só sabe. Uma cidade em Marechal, que foi a época que a gente estava mais conectado com o Espiritismo. Eu, Paim, mamãe, meus irmãos. Foi a época que a gente buscou estudar mais intensivamente o Espiritismo. Foi o nosso começo, como espíritas. A gente ainda está no começo, só temos 3 anos de espíritas, né? Ainda tá bebê, a gente ainda é bebê. Mas na época a gente era recém-nascido no Espiritismo, né? Nosso comecinho mesmo. Foi essa época em Marechal. Então, depois desses 3 anos, o Painho tinha um plano com a mãe, né, de voltar para a cidade natal da gente, lá em Arapiraca, onde eles estão agora, na cidade natal, e estabelecer um programa evangélico, uns trabalhos evangélicos, de evangelização infantil, de evangelização com jovens. Esse plano ainda está em trabalho, né? Esse plano ainda está sendo trabalhado. Né? Mas ele tinha esse plano, ainda tem. Né? Mas na época ele estava em Marechal, matutando, planejando esses trabalhos, planejando realizar esses trabalhos, né? E estava em Marechal. Só que as condições financeiras da gente estavam difícil, bem difícil.
A gente não sabia com que ia trabalhar, a gente não sabia se a gente voltasse para Arapiraca, como é que ia ser, né? A questão financeira, os trabalhos, as coisas a gente ia conseguir se manter, né? E foi onde eu vim aqui para Maceió e ficou lá em Marechal, o pai e minha mãe, eles ficaram lá com os meus irmãos. E planejando como é que ia ser em Arapiraca, tudo. Aí o que acontece? Vem uma prova o pai e para a mãe. É o seguinte, as condições financeiras não estavam boas. E aí vem o meu tio, meu avô, quer dizer, Beto, fazendo uma proposta para o painho, dizendo assim, olha, eu vou montar uma loja de tinta, e você vai comprar tinta da fábrica para vender, mas só que você não vai voltar para Arapiraca, não vai ter como você voltar para Arapiraca, vai ter que ser aqui em Maceió. Então, o que é que essa situação traz na vida do painho? Seguinte, uma prova. Ou você quer o bezerro de ouro, ou você quer Deus. Ou você está preocupado com a sua situação financeira, ou você está preocupado com os programas evangélicos que você quer estabelecer em Arapiraca. Ou seja, você está em Marechal. Ou você vai para Maceió, viver sua vida financeira, ou você vai para Arapiraca, buscar a sua vida evangélica, a sua evolução espiritual de uma forma mais intensa, seus trabalhos evangélicos. E aí? Ou o bezerro de ouro, ou Deus. Graças a Deus ele escolheu Arapiraca. Graças a Deus está em Arapiraca já, buscando, planejando fazer esses trabalhos evangélicos aí. Então o pai escolheu Deus em vez do bezerro de ouro. Mas isso é um exemplo para a gente saber, meus irmãos, na nossa vida, que mesmo com as dificuldades financeiras, a gente tem que buscar Deus. Jesus fala, o trabalhador merece ser alimentado. Confia na providência divina. Foi a primeira instrução que Jesus deu aos discípulos. Depois de ter reunido todos os discípulos, na casa de Pedro, os discípulos sentam e Jesus dá a primeira lição. A primeira, o trabalhador merece ser alimentado. Ou seja, não se preocupe, trabalhe, as coisas vêm. E aí, onde acontece, o pai ia voltar para Arapiraca, não sabia como é que ia ser, não tinha os móveis da casa, as coisas aconteceram. O pai teve a casa montada sem gastar R$1. Esse é só um exemplo, mas é bom a gente saber também que tudo na nossa vida e recompensa, a gente não deve querer recompensa material, hein? Mas isso aqui é só um exemplo. É só um exemplo, que o trabalhador merece alimentar. Tá? Então, só para a gente ter essa compreensão de que muitas vezes nas nossas vidas, a gente escolhe bezerro de ouro em vez de Deus. E eu estou passando uma situação bem parecida como essa, que eu venho ajudando um moço aqui, que ele é alcoólatra, o Eduardo, tentando ver se ele consegue sair do alcoolismo. Ele não tem tanto interesse, mas a gente fica ali conversando com ele, tem uma vida bem problemática, tudo. E o que acontece? Hoje eu recebi uma ligação dele, ele dizendo assim, olha, o processo com a empresa, que ele trabalhava numa empresa antes, no Porto, que judiou muito dele. E o processo com a empresa vai sair um dinheiro de R$200 mil. Vai sair para mim, ligou hoje para mim dizendo isso. Vai sair um dinheiro de R$200 mil. Aí eu disse, rapaz, toma cuidado com esse dinheiro, pra você não gastar com bebida, não gastar com besteira, muita gente vai ser interesseira. Aí depois da corrida da conversa, ele diz assim, olha, eu quero muito ajudar você, viu? Aí o que acontece? Qual que é o teste aí para mim? E aí, Vitor, você quer a recompensa material ou a recompensa espiritual? É um teste. Para mim é um teste. Hoje veio esse teste. E graças a Deus eu tenho conhecimento disso. Porque a pessoa que tá querendo o bezerro de ouro já coloca logo o olho. Eu venho ajudando ele há muito tempo, tudo, e já pode partir por ele. Ele gosta muito de mim, tudo, e eu posso manipular ele. Né? Mas aí, você quer o bezerro ou quer Deus? Está interessado no dinheiro dele ou no trabalho de auxílio a ele, que é um alcoólatra tudo? E aí, o que é que você está interessado? Né? Então, isso acontece nas nossas vidas no dia a dia. Então, é importante a gente saber que é necessário a gente quebrar o bezerro de ouro, que nem Moisés fez. Deixar essas questões materiais, no sentido intensivo, é necessário, mas no sentido intensivo, deixar de lado e buscar Deus. Né? Então, só essa a minha reflexão quanto à questão de adorar o bezerro de ouro, né? Adorar as questões materiais. Não se serve a dois deuses, ou é Deus ou é Mamon. Não se serve a dois deuses. Né? Então, só isso que eu queria trazer, já são 10h30. Normalmente a gente costuma terminar em 10h30, então graças a Deus terminei a tempo. E é isso, meus irmãos. Vou fazer a oração final, porque aí depois, se quiser conversar, ter uma pergunta aí fora do tema, a gente se alonga mais um pouquinho, né? Sim. É isso aí, meus irmãos. Se concentrem todos aí.
coloco o pensamento em Jesus Cristo, né, que é sempre o nosso médico, o nosso professor, o nosso instrutor de todo o trabalho para o bem. Em nome de todos vocês aqui, eu agradeço a Deus, primeiramente, segundo a nosso grande irmão Jesus Cristo, por nos auxiliar nesse trabalho, em todos os trabalhos que a gente inicia para a caridade, para o bem. Jesus tem nos amparado, como o próprio Mestre nos enfatizou. Onde tiver 2 ou mais pessoas, em meu nome, eu estarei presente. Então, tudo que a gente conversou, tudo que a gente estudou aqui, tem o dedo e a luz de nosso Mestre. Devemos nos curvar, agradecer, pedir que nosso Senhor nos abençoe para que a gente absorva o entendimento, a compreensão de hoje, que a luz do Senhor Jesus ilumine os lares de vocês, as casas de vocês, aqueles que estão um pouco entristecidos e enfermos, que recebam a paz do nosso Evangelho, que recebam a luz e a paz de nosso Senhor, que o mundo também receba um pouco da nossa vibração, que os espíritos de luz usem da nossa boa vibração para ajudar aí os líderes, né, dos países que estão em guerra, que estão com problemas, que a paz seja levada para todos, em nome das nossas vibrações aqui. Agradeço a todos vocês por estarem presentes aqui conosco, vibrando, nos transmitindo energias espirituais também e recebendo, né, em forma de instrução, em forma de boas intenções. Que assim seja. Paz do Senhor para todos vocês.